E aí, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um Chá Comigo. E dessa vez o Chá Comigo está sendo gravado no Black Office, que é dentro do WeWork, dessa vez aqui em Pinheiros. E para quem já me segue nas redes sociais e conhece o Projeto Close de Corre, sabe que eu já venho pro Black Office já algumas vezes. E esse ano é a primeira vez que eu tô vindo. Dessa vez eu vim conversar com algumas pessoas do mercado de trabalho para falar sobre vida, sobre vivências. E o Chá Comigo geralmente não é sobre entrevistas, mas dessa vez vão ter algumas pessoas aqui porque eu quero falar com vocês sobre uma coisa. Então aguarda a vinheta. Bom, gente, já faz um tempo, né, que vocês vêm percebendo que o Chá Comigo é esse espaço de diálogo, de conversa mesmo, que a gente pode abrir e falar sobre as nossas vulnerabilidades. E uma vez eu trouxe aqui que uma amiga me falou para eu fazer um esquema de pensar como que eu estaria com 60 anos. E isso me deixou numa crise gigantesca, porque eu tenho muita dificuldade de imaginar o futuro. Até porque eu não consigo planejar as coisas lá para frente, sabendo que eu tenho urgência do amanhã. Mas ao mesmo tempo me fez pensar também no passado, porque eu não estou vivendo o que eu vivo hoje por um acaso. O Samuel do passado fez tudo o possível para que eu pudesse ter a vida que eu tenho hoje, para que eu tivesse a casa que eu tenho hoje, para que eu pudesse viajar para os lugares que eu viajo hoje. E isso fez com que eu tivesse uma reconciliação com o meu eu do passado, porque de alguma forma eu achava que o que eu estava vivendo no presente não era o suficiente, porque eu deveria estar em outro lugar, porque eu deveria estar fazendo outras coisas, quando na verdade isso só machuca todo o esforço e noites mal dormidas e estudos que eu tive lá no passado. Os dias que eu não fui para balada para poder estudar, os compromissos que eu deixei de familiares para poder me aplicar em alguma coisa, meu foco muitas vezes em vivenciar algumas coisas em detrimento de outras para poder estar vivendo isso hoje. É por isso que hoje eu não me sinto culpado, por exemplo, de ir num carnaval ir para Salvador, de ir no meio do ano ir para São João em São Luís do Maranhão, em comprar alguma coisa que eu quero. Porque durante algum tempo eu me cobrava, eu achava que eu não podia. Mas, eu tô trabalhando tanto, sabe? Eu trabalhei tanto. Quando que eu vou ser merecedor de me dar presente? Isso foi, inclusive, uma questão de levar para minha terapeuta e ela me ensinou a ver dessa forma, porque eu não via. Então, hoje, aqui no Black Office, eu convidei algumas pessoas que vocês vão conhecer aqui, se você estiver assistindo, se não, vai lá assistir, também no YouTube, ou mesmo aqui no Spotify, algumas pessoas que eu já conheço aqui do Black Office e outras que eu estou conhecendo aqui, como, por exemplo, a sobrinha da Sueli Carneiro, a falar com esse eu do passado e do futuro e contar um pouquinho sobre as suas profissões. Bom, gente, é aqui com a Karina no Black Office. Eu sou professora de inglês e eu sou a professora do Samuel, inclusive, e a minha área de atuação mudou um pouco porque eu não estou mais 100% do meu tempo de trabalho na sala de aula. Na verdade, hoje 80% do meu trabalho não é na sala de aula porque eu tenho uma escola de inglês. Então é mais um trabalho de gestão de pessoas e organização empresarial, que é uma parte que me irrita um pouco porque eu gosto de ser professora. O Samuel é um dos alunos que eu continuei. Tem alguns alunos nos grupos que eu continuo também. Mas eu estou focada em crescer, em fazer a empresa crescer, então não dá para ficar 100% do meu tempo de trabalho na sala de aula. Então, meio que a vida tá te formando enquanto uma empreendedora, né? É uma mulher de negócio. E essas mudanças, elas acontecem e às vezes não são nem programadas, né? Qual que foi o seu maior desafio para dar esse primeiro passo e sair desse lugar de conforto, que é a da aula, para seguir para pisar em terrenos desconhecidos, né? Foi a vontade de crescer mesmo, assim. Eu pensei que eu ficaria na mesmice se eu continuasse só dando aula. E aí eu falei, bom, agora eu preciso aceitar que eu não sou a personagem principal das aulas. Eu tenho que contratar professora, eu tenho que contratar administrativa, etc. E aí o maior desafio foi entender essa mudança como algo positivo e aceitar as coisas que eu perdi, né? Porque muitos alunos estão acostumados com a minha cara nas aulas, e não que eu perdi muitos alunos, não isso. Mas é conquistar a confiança desses alunos de novo, para que eles confiem nas professoras que eu quis trazer para a escola também. Então esse é um dos maiores desafios. O outro é gerir uma equipe. Gerir uma equipe de pessoas que dependem de mim, dependem da empresa, é muito difícil.
Porque eu sempre olho o lado humano das pessoas, óbvio. Eu não vou ficar também só demandando delas sem entender o que está acontecendo. Mas também não vou deixar ninguém sem fazer nada, porque né, existe um balanço ali. Eu tô no Black Office com a Eva Carneiro, que fez uma fala incrível aqui, que é imersão em si o nome da fala, né? Exatamente. É um workshop, né, que a gente traz aqui para o Black Office para fazer uma reflexão, primeiramente, do seu passado, presente e futuro. Só que a gente faz isso através de um processo meditativo, né? Então a gente sempre começa, né, a palestra com um processo de meditação para as pessoas conseguirem abster do ambiente externo e entrar dentro de si. E a partir disso a gente vai trazendo alguns questionamentos que vão vindo através, né, dessas reflexões, desse aprofundamento, para a gente conseguir não só construir um futuro, mas aceitar que esse futuro já está aí, né? Que a gente talvez tenha que fazer algumas mudanças agora e não deixar sempre para depois. E eu acho bem interessante você, uma mulher preta, retinta, trazendo esse pensamento, esse mindset. E aí, a primeira pergunta que eu te faço é: trabalhar com algo tão subjetivo, né, que não é palpável, que não é ali físico, foi um desafio, principalmente por ser uma área onde a gente encontra muita pessoa branca criando esses cursos, criando esses workshops pra gente, em alguma medida até distante. Como que foi você criar isso enquanto modelo de negócio? Muito legal você perguntar, porque a minha família, né, então, minha mãe é socióloga, meu pai é filósofo, minha tia, né, doutora em filosofia, né, a grande maioria da minha família, parte de mãe é acadêmica, e chegou um dia que eu cheguei em casa e falei, quero ser coach. E aí elas surtaram, né? Lógico, né? Que é o suicídio de qualquer pessoa, né? Falar, nossa, ser coach, né? Super estigmatizado e etc e tal. Só que eu sou formada em administração e eu sei o quanto dentro do processo de administração, justamente por causa de todos esses recortes raciais, né? De sexismo e né, toda a imposição que o capitalismo coloca, inclusive dentro desse curso de administração da meritocracia. Eu li muito livro de autoajuda, porque faz parte do curso, e eu entendi, inclusive, o valor da autoajuda. Porque, realmente, se você não se vê fazendo, você não faz. Né? E aí, eu acho que a representatividade nos atravessa literalmente nesse lugar, de tipo, como que eu vou ser uma coach se eu nunca vi uma coach negra? E aí eu acho que a potencialidade da minha família nesse lugar, inclusive de questionar o seu coach, me fez refletir de, ok, talvez eu não tenha uma referência, eu tenho que ser a referência. Né? Então, como que eu chego nesses espaços sendo negra? Né? Até uma das pessoas ali no final da palestra falou, nossa, ainda bem que você é retinta, né? Porque senão ia ser uma tilelê que só. Né? Mas assim, a ideia é que o tilelê tem valor. Né? Talvez não na método e da forma que hoje o mercado branco faz, não serve para nós. Por isso que eu realmente tomei essa jornada de criar esse mercado para nós, porque a gente tem muito autoconhecimento. Mas você foi muito perspicaz até de entender que é um negócio, porque fazer disso algo que sustente, que seja de fato sustentável, que faça com que você também pague as contas e não faça apenas por amor, é um processo. E quando o caminho não está pavimentado, você pavimentar isso também é um trabalho, né? E é muito solitário, né? E eu acho que a partir do momento que eu tenho consciência que essa é parte da minha missão para a sociedade, eu não vou falar missão na Terra, porque eu acho que missão na Terra é viver, né? Mas a minha missão para a sociedade é pavimentar esse caminho. Ao mesmo tempo, quando você coloca o primeiro tijolo no chão, você vê que tem outra pessoa lá também pavimentando um caminho. Então, ele começa muito solitário, né? Ele é muito solitário, pensando na universidade, né? Pensando no mercado de trabalho, sempre a única pessoa negra sem ter com quem trocar. Mas quando eu venho para espaços, por exemplo, do Black Office, né? Quando eu venho literalmente para o empreendedorismo negro, eu consigo entender o valor de tudo que eu aprendi. E aí aplicar esse valor de tudo que eu aprendi e, além de tudo, ver resultado. Que essa é a gratificante, né? Então, terminar a palestra e uma pessoa vir para mim e falar, você realmente conseguiu me fazer mergulhar em si mesmo. Tudo bem, dinheiro vale, mas tem coisas assim, de nós para nós, né? Porque a gente sabe o que significa mergulhar em nós. É mergulhar em um monte de trauma, é mergulhar em um monte de dor, um monte de coisa que a gente não quer falar e às vezes a gente só quer romantizar, sabe? Só que para romantizar, você tem que revisitar. E aí é importante sempre trazer também não só o indivíduo, mas o coletivo, de tipo, é difícil fazer esse mergulho, mas para ele também é. Para ele também é.
E tá todo mundo com essa dificuldade, né? E aí a gente vai vendo na prática os nossos atravessamentos. Douglas, primeiro eu queria te agradecer por você ter aceito participar aqui do Chá Comigo. É a primeira vez que esse projeto de podcast ele conta com entrevista, então trazer você aqui para ser entrevistado. E eu queria que você só contasse resumidamente, Douglas, qual que é a sua área de atuação e formação? Hoje eu atuo na área de negócios de impacto social, investimento de impacto e finanças de impacto. Minha formação é em administração. Eu tenho um pezinho nas políticas públicas também, então eu flerto muito geralmente entre o terceiro, segundo, primeiro setor. Que legal. Você trabalha mais diretamente com o terceiro setor, é isso ou não? Mais diretamente com o terceiro setor, mas muito no diálogo com as corporações, né? Então, o que a gente chama de um setor 2,5, né? Que são os negócios de impacto propriamente ditos, né? Então, a ambição, vamos dizer assim, o foco do terceiro setor através de um modelo de empresa. Então, acho que esse setor de impacto fica aí nos 2,5. Você acha que, de alguma forma, a profissão que você hoje decidiu e escolheu porque até você já está há algum tempo já nessa área e inclusive na empresa, é algo que faz com que você trabalhe com propósito? E se você, por acaso, não tivesse escolhido trabalhar com propósito, talvez você não fosse ou não se sentisse tão satisfeito? Tem essa ligação ou não? Acho que sim, Samuel. Acho que tem essa ligação, né? Vindo da administração, acho que está dando um passo para trás, né? Quando eu entrei efetivamente nas políticas públicas, foi através de um curso tecnólogo, né? Então, que busca uma formação quase meio pronta para o mercado, mas era um tecnólogo dentro da USP, né? Então, era um curso bem cabeçudo, assim, de ver ciência política, mas entender a política pública como efetivamente um instrumento e também uma tecnologia social de mudança de realidade, né? E eu fiquei muito provocado com aquilo. Mas naquela época, isso 2013, 2014, a perspectiva de você trabalhar no meio público era prestando concurso, virando servidor público, e não era bem onde eu me via. Então eu fui para o mercado de trabalho, entrei na graduação em administração, mas vi que era um outro mundo, né? Que não lidava diretamente com os problemas sociais, que era o que eu queria efetivamente trabalhar. Já tinha isso em mente? Eu já tinha em mente. E ali dentro do curso de administração foi difícil, né? Encontrei um professor que já tinha um pouco da ideia do que era empreendedorismo social na época, e eu acabo o curso de graduação decidindo não fazer um plano de negócio, uma análise financeira, mas estudar como as ferramentas da administração poderiam ajudar negócios sociais, né? A se desenvolverem, a crescerem, a ganharem escala. Então, a partir disso, já na graduação, terminando a graduação, ficando provocado com isso, eu começo a procurar, enquanto trabalho, né? Então, mesmo estando nos desafios corporativos que eu estou, abrindo novos negócios, encontrar um lugar onde eu pudesse unir essas duas vocações, né? Em administração, em abertura, em desenvolvimento de novos negócios, com impacto, né? Então, acho que nesse setor 2,5, né, eu acho que foi quase que o chapéu caiu perfeitamente, porque eu acho que é esse setor que eu quero atuar. Então, assim, acho que o propósito foi fundamental. Então, sempre quando eu percebia que não tinha um propósito, algo a mais do que eu estava naquele ambiente, me provocava a procurar algo novo. Sim. Eu acho que é bem interessante, porque senão não dá aquele tesão. E é isso, tipo, você trabalhar somente pela grana desgasta a gente num nível. Então, primeiro, Nath, eu quero que você fale pra gente, pra audiência, qual que é o seu ramo de atuação, onde você está trabalhando hoje em dia. Legal. Eu sou a Nathalie Henrique. O meu principal ramo de atuação, acho que eu comecei muito próximo da comunicação. Na verdade, eu comecei dentro da área de cinema, do audiovisual. Eu fui entendendo que talvez não era o que eu queria dentro de uma dinâmica do dia a dia, passar o dia inteiro no set e tudo mais. E aí fui me encaminhando para comunicação. E aí dentro da comunicação você descobre um mundo, né? Você descobre que existe 1000 coisas dentro da comunicação. É muito engraçado quando tem gente que fala assim, eu sou super comunicador, eu amo comunicação. Aí você pergunta, mas é o quê? Porque aí são vários braços, várias vertentes. Eu diria que a comunicação é um povo, né? Então aí tem um braço ali voltado para eventos, tem outro braço voltado para estratégia, outro voltado para influência, outro voltado para copy, enfim. Mas eu, Natália, me encontro muito no lugar de estratégia de comunicação corporativa. Então acho que um olhar muito mais de endomarketing. E também a outra área que eu me encontro é na parte de produção de eventos, que é algo que eu gosto muito. Acho que eu tenho descobrido grandes caminhos dentro dessa jornada. Ai, amiga, eu já vou até aproveitar e fazer um convite público aqui esse ano. O Guarani Armário faz 10 anos, eu quero fazer um evento sobre isso. Vamos falar sobre, porque eu tô com esse compromisso firmado e aqui, ó, gravado.
Porque eu tenho para mim que esse projeto Guardiã do Mar, ele acabou se transformando de fato nisso que já tenho como informação que virou o maior acervo de história de série do armário do mundo. Completei 10 anos de um projeto que humaniza corpos LGBTs Uma jornada, né? num Brasil que mais mata as LGBTs no mundo. Isso é surreal. Ainda mais feito por uma pessoa preta retinta, né, que tem origem periférica. Então, queria fazer um evento, então a gente pode pensar, até entender como que a gente coloca em edital, vamos pensar como até criar um novo livro, ou até um documentário rodando aí no Brasil, tem muita coisa para fazer. Mas estão vendo, gente, aqui vai entrando no assunto, vai fazendo, vou falando, não sei o quê. Mas o que eu queria entender com você é sobre as suas vulnerabilidades, principalmente no que diz respeito como é que eu posso dizer, o seu contato com o seu eu anterior, né, o seu eu do passado, e como é que você se reconciliou com esse seu eu. Então, nesse momento de agora, imagina que nessa gravação, passado, presente e futuro se conectam e você vai ter a oportunidade de dar um conselho para o seu eu do passado, que é essa Natália do passado, essa Nádia do passado, precisava ouvir esse conselho e que será o mesmo conselho que o seu eu do futuro também vai receber. Seria não ter medo das mudanças, né? Não tenha medo, na verdade. Eu tenho medo de mudança, medo de julgamento, porque eu trabalho com a internet também, então tem toda uma questão para quem trabalha com a internet, redes sociais, de ser julgado mesmo. Eu comecei a entender que o julgamento do outro sobre mim é mais sobre ele, né? Sobre uma questão que ele tem com ele mesmo, mas não ter medo de bancar as minhas escolhas também, né? Eu escolhi isso, então vou ter que dar minha cara a tapa e uma hora vai dar certo. E também não ter medo de perder, não ter medo de dar errado, porque faz parte também. Eu acho que é um conselho muito importante, porque ter coragem é praticamente o motor de vida. Sem coragem você não vive. Olha, eu acho que a mensagem mais importante para mim é que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, né? Vulnerabilidade é sinônimo de se permitir. E eu acho que a gente vive várias e várias vezes em estado de vulnerabilidade, mas não necessariamente a gente permite que a vulnerabilidade nos enalteça, né? Então, o que significa ter sido um sobrevivente a vida inteira? Né? Isso te coloca em lugares muito ruins, mas também te cria uma casca que ninguém mais vai ter, que é a sua casca, é a sua personalidade, é o seu resultado, né? Então, permita que todas aquelas vulnerabilidades e atravessamentos te fortifiquem para ser aquilo que você veio para ser, porque não é por um acaso, por mais que doloroso, não é por um acaso que a gente passa sobre tudo isso, sabe? Então, eu acho que nessa jornada eu descobri um pouco tarde que a vida é uma grande espiritualidade aí que a gente quase não compreende e se permitir viver ela, sabe? Então, eu entendo da onde eu vim, como eu vim, o que me atravessou, como dói, e eu vou continuar fazendo mesmo assim, sabe? Cara, eu acho que seria o da paciência. Eu acho que o esperar o momento certo, a oportunidade certa, né? Muitas vezes vai de você também ser paciente e ser, enfim, a palavrinha da moda, resiliente, né? Então, ser um tanto quanto resiliente, inclusive nos ambientes que você tá, mas entender também os seus limites, né? Eu acho que muitas vezes dá aquela vontade, vou largar, jogar tudo pra cima e tal, mas, pô, a gente vem de uma realidade que não dá pra lidar assim. Não dá pra largar tudo e escolher um novo desafio. Então, a paciência e uma visão estratégica do que você quer pro futuro, eu acho que é fundamental, né? Muitas vezes eu acho que eu, quando eu era mais novo, eu tinha essa dificuldade em fazer planos de futuro, né? Eu via muitos colegas de faculdade... Eu tenho muita dificuldade até hoje, tá? Porque daqui a 5 anos eu quero ter meu carro, eu quero ter cargo e tal. Nossa, gente, eu não consigo pensar assim. Eu vou indo. Deixa a vida ir me levando. Eu acho que a nossa vida é uma vida de urgência. A gente pensa muito no amanhã. Exatamente. Então na faculdade era aquilo. Preciso ajudar em casa, né? Então já era escolher um curso estratégico para eu já entrar num estágio e conseguir ajudar dentro de casa. Então entrar na administração também teve um pouco dessa escolha, né? E depois, enfim, essas barreiras também que a gente passa da vulnerabilidade, a gente vai entendendo, não era bem aqui que eu queria, talvez era mais para lá, era mais para cá, mas entendendo que com essa paciência e talvez não ter o desespero de um plano super traçado, mas entendendo que tudo que a gente faz, todo movimento que a gente entra, acho que ele não é 100%, ele é voluntário, mas ele tem algo ali por trás, né? O nosso inconsciente, eu acho que ele tá sempre preparando a gente para algo que é maior que a gente lá na frente. Então, eu acho que esse foi o meu exercício, ter a paciência, mesmo entendendo que eu não tava 100% certo de onde eu ia chegar,
eu acabei chegando num lugar que eu falei, pô, eu acho que o Douglas de 31 anos queria estar aqui. A primeira coisa que eu diria é... Vou dizer para a Natália dos 13 anos, mas também dizendo para a Natália do futuro e para outras várias mulheres negras, de conseguir se conectar com quem são os nossos. Essa é uma coisa que, talvez durante a minha adolescência, a gente é tão perdida, a gente ainda não está formado, não sabe quem é, quer ser a artista da TV, quer ser a menina grande e maravilhosa, mas acho que parte de quem eu sou hoje veio de dentro da minha casa, dessa construção dos meus familiares, dessa construção dos meus amigos, de pessoas como eu. Eu lembro até que, quando eu tinha cerca de 15, 14 anos, eu gostava muito, gente, de ler revista Capricho. E aí eu passava a revista e minha mãe ficava assim, Natália, não tem nenhuma menina igual você nessa revista, para de ser boba, vocês metem esse cabelo liso. Mas naquele momento essa era a referência da Natália de 13 anos. Então o conselho que eu daria pra essa Natália é: reveja essas referências, esses conceitos e a construção de quem você quer ser dentro das pessoas que estão ao seu lado, dentro das pessoas que são parecidas com você e não construções dentro de uma revista. Óbvio que essa revista, ela me levou e me formou muito pra pessoa que eu quero me tornar enquanto comunicação, essa entrada de eu entender que era isso que eu queria ali aos meus 17, 18 anos, mas faltava essa imagem pra Natália de 13 anos e talvez eu não busquei dentro de casa. Hoje eu consigo fazer essa busca e a Natália do futuro, a mensagem é essa: continue buscando entre os seus a referência, a construção de quem você quer ser. E aí eu vou te trazer uma provocação que pra mim realmente isso é muito difícil, mas você hoje consegue pensar 10, 15, 20, 30 anos lá na frente? E se sim, me fala uma coisa que você gostaria de que o seu eu do futuro já tivesse conquistado daqui a 15 anos. Poxa, cara, eu acho que ainda é um desafio, né? Esse olhar certo e ainda mais com uma certeza de futuro, ainda mais com o futuro que a gente tá vivendo, que ele tá cada vez mais incerto, mas, pô, um desejo não tem como, além, acho que de um... Engravidar. Engravidar, ter um bebezinho pra cuidar, quem sabe, né? Mas para isso eu acho que tem até uma etapa anterior que é a seguridade, né? A estabilidade financeira, a casa própria, sabe? Eu acho que isso que muitos de nós, né, demoramos para conquistar, ainda é um desafio. Eu acho que, pô, em visão de médio e longo prazo, eu acho que também é o que eu quero ter de realizado, sabe? Então é estabilidade financeira e casa própria. Exatamente. É muito próximo do que nossos pais almejavam, e aí a gente fala com algumas pessoas brancas, elas falam pra gente: não, vai investir, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai Cara, viajar. mano, a gente pode até fazer tudo isso, mas a gente gostaria, pelo menos eu tenho um desejo Exato, de ter as minhas coisas, sabe? E é sobre a herança, né? Sim. Também é algo que eu tenho que eu vá deixar pra frente, né? Sim. Então, qual que é esse legado, para além de um legado inspiracional, mas qual que é o legado material, né, que eu quero construir? E tive uma crise existencial gigantesca, que é pensar em futuro. Natália, você hoje consegue imaginar o futuro 15 anos, 20 anos, fazer projeção? Ou isso ainda é algo que te trava? Ou se já te travou em algum momento? Acho que hoje não é algo que me trava, assim, sabe? Acho que é algo que me dá muita esperança. Eu, Natália, agora nesse momento, e aí, gente, eu tô no mês do meu aniversário, então essas reflexões elas batem, eu me enxergo muito como solo fértil. Então eu consigo fazer essa construção da Natália para daqui os 15 anos em algumas caixinhas. Acho que tem outras caixinhas que a gente ainda vai tentando lidar e vai descobrindo ao longo do caminho. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a vida, ela não é uma linha reta, né? A nossa jornada, ela não é isso aqui, não é uma linha linear, ela tem curvas, ela tem voltas, ela tem caminhos. Então acho que pensar os 15 anos, ela parte desse lugar de eu dizer pra mim de: olha, a vida não é linear, então vai construindo e entendendo essa jornada de forma também muito leve. Então hoje em dia você já consegue criar Hoje eu essa... consigo, hoje eu consigo, não sei se amanhã, mas É bom, hoje. então, é bom deixar muito claro, hoje. Porque é um movimento muito novo pra gente, né? Sim. A gente não imagina a futura, a gente imagina a urgência. A gente precisa pra amanhã, a gente precisa pra hoje. As nossas contas são pra hoje. Sim. Mas é importante que a gente comece a trabalhar isso na gente, porque
deixa a vida um pouco mais leve, né? Sim. Galera, eu tô muito feliz de ter trago também essa possibilidade de diálogo aqui. De vez em quando vão ter entrevistas, sim. Eu acho que enriquece ainda mais o nosso papo. E o Chá Comigo tá aí para que a gente possa consumir, aprender, trocar. E não se esqueçam que os vídeos de saída do armário voltaram. Então, o maior acervo de histórias de saída do armário está de volta com o Guardinha Armário. Se você quiser participar e contar sua história aqui, mande para contato@guardinarmario.com e vamos conversar, vamos estender essa conversa, vamos fazer com que mais pessoas saibam das nossas histórias, entendendo que nós somos protagonistas, sabe? Nós somos os protagonistas da nossa vida e a gente precisa contar sobre como que foi esse processo para que nos humanizem. É isso e até o próximo Chá Comigo.